Olá, a paz do Senhor Jesus. É bom podermos estar juntos para adorar ao Senhor. Eu sou o pastor Marco Antônio e esse é o culto da Igreja do Nazareno Ebenezer. Até aqui nos ajudou, tem nos ajudado o Senhor. Eu quero começar olhando para a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8. Diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Quero convidar você a falar com Deus, a orar comigo nesse instante, em nome de Jesus. Seja onde você estiver, esse é um tempo especial de abrir o nosso coração e deixar o Senhor falar conosco. Pai, diante do Senhor nós estamos. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, entender, Deus, os Teus propósitos para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, abre a nossa mente, leva a nossa mente cativa, ó Deus, ao Senhor. Tira toda a distração e que em nome de Jesus, a Tua palavra, os louvores, a oração possa penetrar no profundo do nosso coração e fazer morada. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Quero lembrar você que hoje é domingo de ceia. E você que está na sua casa, prepare aí na sua casa então os elementos. O suco de uva, aí a bolacha, água e sal ou pão sem fermento, para participarmos mais tarde da ceia do Senhor. Prepare o seu coração, a sua mente para ceiarmos. O ideal é estar junto, porque a ceia é um momento de comunhão com os irmãos, mas devido à pandemia nem sempre podemos estar juntos. Mas nós não podemos deixar de lembrar da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, da remissão dos nossos pecados, da salvação vinda através do sangue de Cristo e da vida eterna que nos aguarda. Quando fazemos isso, é um memorial muito especial. Lembro você também de se inscrever no nosso canal, tocar o sininho, dar um joinha aí, tocar o sininho para receber novas notificações, dar um joinha para que a mensagem seja divulgada e, sobretudo, seja um missionário pós-moderno, enviando essa mensagem para mais 3 ou 5 pessoas. Agora, convido você a louvar ao Senhor. Abra o teu coração, a tua voz, esteja um momento especial de adoração àquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
te damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Então cante, vem me incendiar. Então vem incendiar meu coração, teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem Incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória. te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. E a Ele toda a honra, toda a glória. Te damos Honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento queremos olhar para a palavra de Deus. Estamos há dias, já fazendo um ano, estudando o livro de Salmo. É um dos livros mais lidos da palavra de Deus. Sempre, alguns têm o hábito de, antes de dormir, ler um salmo. Muito mais do que ler é tentar entender o que o autor, que é Deus, está tentando nos falar. Através dos escritores esses que são variados. Metade é Davi, mas nem todos. Temos Moisés também escrevendo aqui alguns salmos. E nós vamos olhar para o salmo de número 96, ou melhor, 98, 98. E o salmo de número 98, com o título A Justiça de Deus, traz a seguinte palavra. Salmo 98, verso 1, diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra tiveram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cante louvores. Cante com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e som de buzinas. Exultem diante do Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Oremos. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra possa falar ao nosso coração. Queremos, ó Deus, entender e aplicar, ó Deus, esta palavra na nossa vida, no nosso dia a dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse salmo
foi um salmo escrito aproximadamente 1015 anos antes de Cristo. O autor, ao certo, nós não temos. Uns dizem Davi, outros dizem que foi Moisés. O fato que o escritor, melhor dizendo, pode ser algum deles. Mas o importante é a mensagem que o autor, que é Deus, vem trazer ao nosso coração. E nesse salmo, o grande autor, o Senhor, ele então fala sobre Deus como Redentor, ou ele fala dele mesmo como Redentor, Deus como Rei e Deus como Juiz. Esses 3 pontos são destacados nesse salmo. E nós, nesta hora, vamos olhar para eles para tirar lições para a nossa vida. Primeiramente, de um Deus que é Redentor. Mas antes, quero junto com você olhar o verso de número 1 que diz: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Nessa primeira parte do Salmo, Deus é referido como Redentor do povo de Israel, como Redentor. E nós vamos ver daqui a pouquinho qual o significado disso para mim e para você nos dias de hoje. E como nós estamos olhando para esse Salmo, ele chama para cantar uma adoração ao Deus da aliança, com um cântico novo, ou seja, cantar ao Deus da aliança um cântico novo. Veja que aqui o cântico novo representa uma nova maneira de falar, de cantar, e isso só é possível com uma nova maneira de viver. Nós só podemos cantar um cântico novo se nós tivermos uma nova maneira de viver. Nós só podemos falar de algo novo se tivermos uma nova maneira de viver. Essa nova maneira de vida trouxe uma nova motivação para louvar ao Senhor. E esta nova maneira de vida fala ou tem em mente as maravilhas realizadas pelo Senhor, porque Ele tem feito maravilhas, e a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Veja que nesse texto nós encontramos o Senhor sendo fiel a Israel, esse Deus que fez uma aliança com Israel e que estendeu a sua mão direita, o seu braço santo para dar vitória a Israel e fazer em Israel maravilhas. E é por isso que é dado aqui, ou é um chamamento para cantar ao Senhor algo novo, porque o Senhor transformou uma vida velha em uma nova vida. Portanto, o falar, o cantar é novo, porque Deus tem feito maravilhas. E qual é a maior maravilha que o Senhor realizou na nossa, ou tem realizado na nossa vida? É justamente o ato da redenção. O ato da redenção, ou o efeito de redimir, ou remir, isto é, readquirir uma propriedade perdida, resgatar, tirar do poder alheio, do cativeiro. Quando nós encontramos esse salmo que fala de um Deus de redenção, trata-se justamente de um ato de Deus que vai readquirir uma propriedade perdida, ou resgatar, ou tirar o poder alheio. Quando dava aula ali na escola, pela APEC, tinha uma história muito interessante que nós contávamos às crianças para tentar, de alguma maneira, fazer com que a redenção pudesse ficar bem fixo na cabeça
daqueles jovens alunos. E a história era a seguinte: era um garoto que tinha um cachorro, o qual ele amava, ele gostava, e ele brincava com aquele cachorro constantemente. Ele pegava o pauzinho, jogava o pauzinho, e o cachorro então ia atrás do pauzinho, trazia o pauzinho de volta, e ele tinha um amor muito grande. Ele lavava a cumbuca onde colocava a comida, trocava a água, ele tirava a sujeira do cachorro todo dia, e ele amava aquele cachorro. Mas um dia, quando ele chegou da escola, ele descobriu que o cachorro não estava mais na sua casa. E ele procurou aquele cachorro em todos os lugares. Foi para um lado, foi para o outro, mas não encontrou o seu cachorro. Até que ele descobriu que a carrocinha, quem é antigo aqui em Campinas sabe o que eu estou falando. Antigamente, em Campinas tinha a carrocinha de cachorro. Ou seja, cachorro solto, passava então geralmente uma viatura da própria cidade, carregando os cachorros e levando para um lugar. Se não fosse buscar, eles então faziam doação daquele cachorro, ou alguns diziam que se transformavam em sabão. E então aquele cachorro daquele menino desapareceu, e ele procurou, até que ele foi ver que o seu cachorro estava num lugar assim. E ele chegou naquele lugar e disse assim: aquele é o meu cachorro, aquele é o meu cachorro, eu quero o meu cachorro. Mas aquele guarda que estava tomando conta daquele disse: não, você só vai levar o seu cachorro se você pagar uma quantia para retirar o seu cachorro daqui, senão você não pode tirar. Ele disse: mas o cachorro é meu. Ele diz: mas agora ele está aqui aprisionado, prisioneiro, e você só tira esse cachorro se você pagar uma quantia. E aquele rapaz voltou triste para casa, até que ele conseguiu dinheiro e foi até aquele lugar e comprou o seu cachorro, ou pagou o preço pelo seu cachorro e trouxe de volta. Redenção é justamente isso, de novo podermos gozar desta liberdade, ou ser resgatado pelo Senhor. Nós que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor Jesus, com o pecado que entrou sobre a terra, nós nos tornamos prisioneiros, filhos da ira, escravos de Satanás. Mas o Senhor pagou um resgate por nós ali na cruz. Veja só que o termo usado no Antigo Testamento era comprar os direitos. Redenção era comprar os direitos. O termo era usado especialmente em referência a comprar a liberdade de um escravo. Quando o texto aqui de Salmo está dizendo: olha, cantem ao Senhor um cântico novo, ou cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Significa que o Senhor então resgatou. Olha, verso 2 diz: o Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Ou seja, redenção envolve aí pagamento de um resgate. E aqui eles estão cantando um cântico novo, porque o Senhor fez notória a sua salvação em Israel, os tirando ali de escravos do Egito e os levando a uma nova vida, a uma nova etapa, a um novo caminho. Assim também o Senhor faz comigo e faz contigo. E redenção tem alguns significados que eu quero destacar. Primeiro, pagar o preço do resgate. A primeira palavra importante. E quando nós olhamos para Mateus capítulo 20, verso de número 28, diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por
muitos. O Senhor deu a sua vida em resgate por mim e por você. Isso trata-se de redenção. Por isso, nós somos redimidos e temos na nossa vida um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas, não somente lá em Israel, o Senhor fez maravilhas na minha vida e na sua vida. Por isso cantamos um cântico novo, porque foi pago um preço. A nossa vida, nós éramos escravos do pecado, éramos escravos de Satanás, éramos escravos da lei do Velho Testamento, mas o preço foi pago, e não foi pago ao diabo que nos mantinha preso, de forma nenhuma. Na verdade, a misericórdia de Deus resgata o homem da justiça de Deus. O valor pago foi com o sangue e a vida de Cristo. Quando olhamos para 1 Pedro, capítulo de número 1, verso 18 e 19, diz assim: pois vocês sabem que não por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Primeiro, redenção envolve um preço que foi pago. Por isso que ele está dizendo nesse salmo: olha, cante um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas. O Senhor fez maravilhas. O braço, a sua mão direita e o braço santo lhe alcançaram a vitória, que antes o povo era escravo do Egito e se tornou livre, ou seja, se fez notória a salvação do Senhor na vida de Israel, e não só do Egito, mas a cada vez que havia a intervenção de Deus na vida de Israel, automaticamente se fazia notória a salvação vinda da parte de Deus. Segundo, redenção tem o significado de remover de um mercado de escravos. A humanidade sem Cristo estava exposta como um escravo em um mercado de escravos, sendo vendidos à escravidão. E Jesus comprou a humanidade pagando com o seu sangue o preço do resgate da escravidão e lhe deu liberdade. Portanto, envolve pagar o preço. Segundo, envolve em remover de um mercado de escravo. Jesus, em João 8, 34 e 36, diz assim: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Portanto, nesse salmo de número 98, quando está chamando a cantar ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas, está mencionando, ou está aqui nas entrelinhas, a redenção de Israel. E não somente a redenção de Israel, mas hoje nós somos chamados a cantar um cântico novo, porque nós fomos redimidos, foi pago um preço, tirou-nos do mercado do escravo e, em terceiro lugar, efetuou um completo e definitivo livramento de um escravo ou de um prisioneiro. Ou seja, o Senhor nos fez livres. Em Hebreus capítulo 9, verso de número 12, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, Ele entrou nos santos dos santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. A redenção feita por Jesus é plena, ela é total, ela é perfeita e ela é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje há um chamado para você vir e cantar um cântico novo, porque você pode experimentar a redenção vinda do Senhor. Ele pagou um preço por você, Ele tirou você do mercado de escravos e, além de tudo, Ele deu livramento completo
da vida de escravidão e de prisioneiro, o qual o pecado, Satanás e a lei nos fazia. Agora somos livres, conhecereis a verdade que é Cristo, e a verdade vos libertará. E Cristo, se verdadeiramente Ele nos livrar, podemos viver uma vida livre de todo esse peso do pecado. Agora, a pergunta importante é: quais são os aspectos da redenção? Que aspectos da redenção nós podemos obter na nossa vida? Quais são os aspectos? O primeiro aspecto da redenção é que Jesus nos libertou da condenação do pecado. Quando olhamos para Efésios capítulo 1, verso de número 7, diz: não temos a redenção por meio de sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas. Nele temos a redenção por meio do seu sangue e o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, verso de número 7. Ou seja, o que nos separava era o pecado. O que nos separava de Deus era o pecado. E agora, para entrar em comunhão com Ele, o primeiro ato do Senhor foi nos perdoar e nos afastar daquilo que nos separava de Deus. E esse é o primeiro aspecto. Por isso que o Salmo está chamando para um cântico novo, para louvar a esse Deus, por causa da redenção. E a redenção na minha vida, na sua vida, traz uma total libertação da condenação do pecado. Agora, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Não há nenhuma condenação. Estando em Cristo, nós somos redimidos e o Senhor tirou toda esta condenação. Em segundo lugar, o segundo aspecto da redenção é justamente que nos libertou da lei. Quando olhamos para Romanos capítulo 7, verso de número 4, diz assim: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham dar fruto para Deus. Olha, ninguém poderia ser declarado justo diante de Deus pela obediência da lei. Ninguém. Um jovem audacioso chegou diante do Senhor e disse: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor então deu uma série de mandamentos e ele disse: nesses todos eu tenho cumprido. E então o Senhor disse: então vai, vende tudo e dá aos pobres, e vem e segue-me. E ele saiu entristecido. Por quê? Porque o seu Deus era a riqueza, o seu Deus era Mamon. Embora ele ter todas as características de quem tinha cumprido a lei em seu rigor, mas ainda faltava-lhe alguma coisa. Portanto, olha, quando nós olhamos para o aspecto da redenção, Jesus nos libertou da condenação do pecado. Jesus nos libertou da lei, mas Jesus nos libertou do domínio do pecado. Não só da condenação, mas também do domínio. A obra redentora do Senhor Jesus removeu o pecado, mas também a força do pecado que escraviza. Se tem algo que o pecado faz, é tornar a pessoa escrava. Ela não manda, quem manda é o pecado. Quando olhamos para Romanos capítulo de número 6, verso de número 14 e o verso de número 18, diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Veja que esse é o terceiro aspecto justamente da redenção.
quando o Salmo está convidando para cantar, e Salmo 98, e falando da sua notória salvação, onde manifestou a sua justiça diante dos olhos da nação, é um convite especial para proclamarmos a redenção de Deus, porque Deus, Ele nos libertou da condenação do pecado, o Senhor nos libertou da lei, o Senhor nos libertou do domínio do pecado. Mas em quarto lugar, Jesus também nos libertou da escravidão de Satanás. Com o pecado, o inimigo se assenhorou do ser humano sem Deus. Ele se torna o senhor de um homem, de uma mulher sem Deus. Mas ele não é o legítimo dono. O dono é Deus. Jesus é o herdeiro e veio resgatar essa propriedade. Louvado seja o nome do Senhor. Em Colossenses capítulo 1, verso de número 13 e 14, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, quando nós olhamos para esse Salmo de número 98 e vemos a ênfase sobre o Deus da redenção, podemos ver como eu e você fomos redimidos, e como braço forte do Senhor, ou a expressão é aqui o braço santo, e através desse braço alcançamos a vitória. A vitória do quê? Da condenação do pecado, a vitória sobre a lei, a vitória sobre o domínio do pecado, a vitória sobre a escravidão de Satanás. Mas em quinto lugar, Ele nos libertou de todo o mal. A nossa redenção estará plenamente consumada na manifestação de Jesus em glória, quando além de tudo o que Ele já nos libertou, seremos libertos da presença do pecado e de todas as suas consequências. Quando olhamos para Lucas capítulo 21, verso de número 28, diz assim: quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Ao olharmos, portanto, nesse Salmo de número 98, onde está dizendo, olha, lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Agora, tire aqui casa de Israel e coloque o seu nome. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa do Marco Antônio. Coloque o teu nome. E todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Olha só que bênção. Nós encontramos aqui nesse salmo um primeiro aspecto especial. Eles estão cantando um cântico novo, porque as maravilhas que o Senhor tem realizado é justamente no povo de Israel, que trouxe salvação, mas não somente a eles. Eu e você temos na pessoa do Senhor uma maravilhosa, como está aqui, a atuação de Deus, nos livrando completamente, nos salvando da escravidão, do pecado, de Satanás, e nos fez livres em nome do Senhor Jesus. Quando olhamos para esse salmo, logo está dizendo, olha, e todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pergunto a você, você já experimentou essa redenção vinda do Senhor para a tua vida? Esse é um salmo que fala desta redenção vinda da parte de Deus a Israel. Há muita gente que está na igreja, mas ainda não experimentou a redenção, ainda não vive uma
vida sem a condenação do pecado. E, aliás, por causa da condenação do pecado, não consegue dormir, e para dormir tem que tomar remédio. Ou ainda não consegue conviver, está deprimido. Como o salmista Davi, que diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheci e a tua mão pesava sobre mim. Olha, talvez seja assim que você esteja vivendo. Mas hoje o Senhor está se apresentando como o Deus da redenção. Ele pagou um preço, mandando Jesus, vindo a este mundo, morrer na cruz, para a nossa libertação da condenação do pecado, para a nossa libertação da lei, para a nossa libertação do domínio do pecado, para a nossa libertação da escravidão de Satanás, e ainda nos libertou de todo o mal. Você tem gozado dessa redenção? Ou você ainda tem sido escravo de Satanás e do pecado? Vez ou outra, você se vê realizando os mesmos atos que um dia você pediu perdão na casa de Deus e disse ao Senhor que nunca mais iria cometê-los, mas agora volta e faz as mesmas coisas. O Senhor está te chamando para experimentar esse Deus da redenção. Aquela mulher que foi pega em adultério, o Senhor diz a ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Uma nova vida, um novo momento. Esse Deus é o Deus de redenção. O Salmo 98, o qual estamos vendo só os 3 primeiros versículos, vamos voltar ainda à noite para ver ainda mais, porque ele se apresenta como Deus redentor, mas ele também se apresenta como o Deus que é rei e depois o Deus que é juiz. Nessa hora eu quero convidar você a orar comigo e a suplicar que esse Deus da redenção venha redimir a sua vida, redimir a sua casa, sua família, e que em nome de Jesus seja um novo tempo, uma nova história em nome de Jesus. Oremos. Pai, diante da Tua palavra nós estamos, e que a Tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração. Antes de tomarmos a ceia do Senhor, que possamos parar e pensar na redenção vinda do alto, em nome do Senhor. Espírito de Deus, clamamos para que o Senhor nos liberte completamente da condenação do pecado, da lei, do domínio do pecado, da escravidão de Satanás, e ainda nos liberte totalmente do mal. Ó Deus, vem sobre os teus servos, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer a você para se preparar para tomar a ceia do Senhor. Vamos juntos tomar a ceia do Senhor nesse instante. Esse é o momento especial de nós tomarmos a ceia do Senhor. Eu espero que você aí na sua casa já tenha preparado esse ambiente. Se você puder, por favor, nesse instante, parar um pouquinho, desligar aí se o aparelho, o televisor ou algum barulho estiver fazendo, que não é esse momento da ceia. Pare agora, convide as pessoas da sua casa para fazermos isso. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, 23 o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu quero chamar a tua atenção que nesse momento da ceia nós podemos ter 3 olhares a respeito da ceia. A primeiro é um olhar para trás, um olhar para trás, para o passado e ter a ceia como um memorial. O pão sem fermento, partido, rasgado, mastigado, lembra o corpo de Cristo, que foi quebrado, moído, como diz em Isaías 53. O suco fresco de uva esmagada lembra o Cristo vertendo o seu sangue por nós, como cordeiro imolado na Páscoa. O texto que a gente leu diz que era para fazer isto em memória, um memorial. E esse é o primeiro olhar. Ou nós podemos ter um segundo olhar, e esse olhar é para dentro de nós, para o nosso interior. E esse olhar é no tempo presente, é agora. E esse olhar é um olhar purificador, um olhar pessoal, onde diz assim: examine-se, pois, o ser humano a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Não é um olhar simplesmente para dizer: olha, esse mês eu não posso, nessa ceia eu não posso, mas está dizendo para examinar, para suplicar a graça, a misericórdia, o perdão de Deus e assim comer do pão e beber do cálice. O terceiro e último olhar é um olhar para o futuro, é um olhar profético, onde a gente encontra em 1 Coríntios 11, verso de número 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Veja só, em Mateus 26, verso de número 29, diz assim: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino do meu Pai. É um olhar para o futuro, lembrando desse momento especial em que Ele voltará, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, diante do Senhor nós estamos. Que o Teu Espírito Santo fale conosco. Se há alguma palavra que foi torta, torpe, pensamentos que não agradaram ao Senhor, atitudes que foram erradas, perdoa-nos, ó Deus. Se, ó Deus, nós nos omitimos quando tínhamos que fazer alguma coisa, perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos. Suplicamos, ó Deus, o Teu favor sobre a nossa vida nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, eu tomo aqui o pão. Este pão não é o corpo do Senhor Jesus, mas neste momento simboliza o corpo do Senhor, partido na cruz por nós. Vamos comer e sermos agradecidos em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado por ter oferecido o seu corpo na cruz. Aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa, mas o Senhor
fez expiação pelos nossos pecados. O Senhor foi o Cordeiro Santo, sem mácula, que foi à cruz de uma vez por todas. Não precisamos mais matar um animal, porque a sua obra foi especial por nós na cruz. Louvado seja o teu nome. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. E ele nos convida a bebermos, lembrando do sangue derramado na cruz para a remissão dos pecados. No Antigo Testamento, a oferta era um cordeiro, a oferta pelo pecado era um cordeiro macho, de 1 ano, sem defeito. E o sangue era um sinal especial de que um inocente paga por um pecador. E nós vamos tomar agora, lembrando que Jesus, que viveu sem pecado, inocente, pagou na cruz pelos nossos pecados. Vamos ser agradecidos. Senhor, obrigado por ter derramado o seu sangue a nosso favor. Nós não merecíamos, ó Deus. Nós estávamos condenados pelos erros, pelos pecados cometidos. Mas através do seu sangue, temos os nossos pecados purificados. Se nós confessarmos os nossos pecados, como diz a Tua palavra, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Louvado seja o Teu nome por essa obra em especial. Olhamos para o passado, olhamos para dentro de nós nesse instante, mas também nós olhamos para o futuro e aguardamos a sua volta. Vem nos buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Quero convidar você a adorar o Senhor com aquilo que você tem, com a sua posse, com os seus bens. O Senhor nos deu 100% e nos pede que devolvamos a Ele apenas 10%, como um ato de fidelidade. O dízimo é um ato de fidelidade. Você é fiel ao Senhor devolvendo 10% daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. E o Senhor é tão extraordinário que Ele não é igual o imposto de renda, que é direto da fonte. Não, não é não. O Senhor, Ele tem total confiança em você, para que você devolva aquilo que não é seu. É dele, mas Ele coloca nas tuas mãos. Ou ainda você pode adorar com a sua oferta. Oferta é um ato de gratidão. É um momento de você agradecer pelo dom da vida, por tudo que Ele tem te dado, por tudo que Ele tem feito. Ele tem sido bom, não? Está aí as contas, você pode depositar na conta aí na Caixa Econômica ou fazer um Pix. O número do Pix é 19 983 49 0033. Eu tenho a certeza que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará bênção sem medida sobre a sua vida. Ele diz para fazer prova dele ali em Malaquias: faça prova de mim e faça prova do Senhor, como Ele é aquele que sustenta. Oremos. Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, ó Deus, nós consagramos esse dízimo, essa oferta, para louvor, honra e glória do Teu nome. Dá sabedoria na administração, que possamos fazer da melhor maneira possível. Em nome do Senhor é que nós oramos. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus.
te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. Com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar e exaltar teu santo nome. Preciso de ti, aleluia. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, aleluia. Só me resta dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Só me resta dizer: Pai. Aleluia. Aplauda o Senhor. Amém. Quero convidar você a orar, a falar com Deus agora e colocar, então, a sua necessidade, os seus problemas, a sua dificuldade. Jeremias 33:3 diz: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Mas invoca-me e o Senhor vai responder. Vamos orar? Se você está enfermo, coloque as suas mãos sobre a sua enfermidade. Creia no poder de Deus, na atuação de Deus. Creia no Deus que é Jeová Rafá, Deus que cura, em nome de Jesus. E oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos e oramos agora para que o Senhor, de uma maneira maravilhosa, como nós vimos nesse salmo, porque o Senhor tem feito maravilhas, o braço forte do Senhor tem se estendido sobre nós.
E, ó Deus, podemos gozar das maravilhas que o Senhor fez e tem feito na nossa vida. Cura, Senhor, em nome de Jesus, cura do Covid, do câncer, da AIDS, cura, Senhor, dessa infecção, dessa inflamação, desse tumor na cabeça, ó Deus, desse problema, Senhor, nos quadris, desse problema nas pernas, ó Deus, que haja circulação, que essa pressão venha a ser regularizada, em nome de Jesus, ó Deus, que venha ser abaixado, ó Deus, nos patamares, ó Deus, normais, o triglicérides, ó Deus, e também a questão do açúcar no sangue, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, faz um milagre sobre aquele, ó Deus, que está orando por um parente que está longe de Deus, vivendo uma vida desgraçada, sem a graça do Senhor. Alcança, muda, transforma, faz um milagre nessa vida. Senhor, aqueles que estão orando pelos seus negócios, para abrir a porta de um negócio, para, ó Deus, ter o sustento da sua casa, Senhor, vai na frente e faz aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Cremos no teu agir e no teu milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Quero pedir a você mais uma vez para inscrever-se no nosso canal, tocar o sininho para receber notificações, ainda dar um likezinho para essa mensagem ser divulgada ainda mais e seja um missionário pós-moderno, enviando este culto para mais 3 ou 5 pessoas. Deus te abençoe e te aguardo à noite para continuar o Salmo de número 98, cantando ao Senhor um cântico novo. Vimos o Deus da redenção, agora vamos ver o Deus que é Rei e o Deus que é Juiz. Que Deus te abençoe e até mais.